Olá, meu nome é Vitor, eu estou aqui fazendo o trabalho do vídeo de POO. O meu tema foi um RPG, cujo qual Elemental Wars, o nome. Ele está na fase alfa, então muita coisa ainda não está implementada, falta bastante coisinha ainda. É impossível zerar o jogo, para falar a verdade ainda, mas a ideia de sistema de batalha e o texto, que é a ideia, ele funciona, por ser um RPG de texto. Então vamos lá. Esse vídeo pode ser usado nas aulas do Centro Paula Souza também. Se vocês tiverem alguma dúvida no final da apresentação, vocês podem estar me procurando. Se não souber como, o Antônio com certeza vai estar podendo ajudar vocês. Não é nada complexo, mas se for preciso, eu posso ajudar. Começando. Como funcionam os botões? Bom, os botões, por ser um RPG de texto, você tem obviamente o texto, assim como os botões. E o que acontece? Você clicar no botão, o software precisa reconhecer o que aquele botão vai fazer. O que isso significa? Você tem várias telas no jogo. Você pode ir para vários caminhos, e cada caminho tem uma escolha diferente de um botão diferente. Mas como você sabe que aquele botão que você setou ali vai fazer o que ele é suposto a fazer? Porque você não vai criar 5 botões, 6 botões para cada tela. Então você vai estar reutilizando os mesmos botões e vai estar definido uma, entre aspas, posição para ele saber se identificar. Então, vamos mostrar aqui um exemplo. Nesse caso aqui, eu criei um novo JButton, setei as configurações dele. O Action Listener, para mim, eu coloquei o nome como Choice Handler e o Action Command como C1, de Choice 1. Enfim. Lá em cima, se vocês podem ver na parte esquerda, tem uma string chamada position, igual continue. Nesse caso, eu estou dizendo que nessa parte aqui, o botão Choice 1 ele vai estar numa área chamada Position Continue. Se a gente for aqui para a direita, você vai ter um switch case em que Position é o que ele vai saber se identificar para controlar. Ou seja, sempre que ele encontrar a string Continue, ele vai cair nesse switch case Position. Ou seja, você sempre vai ter aquela opção. Sempre que você voltar para aquela tela, ele vai estar ali para fazer aquele mesmo e para aqueles mesmos métodos que assim você for desejar. Nesse caso em particular, só tem um botão. Então, você só vai poder apertar um único botão, ele só vai para um único lugar. Como os outros botões vão estar com a visibilidade em false, você não tem como clicar em outro lugar a não ser esse botão específico. Bom, continuando. Nesse caso aqui, nós podemos ver dois exemplos em que cada um deles tem 5 botões. Você tem 5 escolhas. O que significa que cada botão sempre vai, no primeiro caso de Choose the Way, ele vai ter aqueles 5 botões e sempre que a string position tiver Choose the Way, você vai cair nessa situação com essas escolhas, com esses mesmos botões. No outro caso, Woods, que seria a mesma coisa. Agora aqui um exemplo. Muita gente me questionou por que eu criei position como uma string e não como um inteiro. Bom, você vai ter vários locais que você pode ir. Consequentemente, se eu criasse um inteiro, eu teria que colocar 1, 2, 3. Só que na hora que eu fosse definir cada um deles, isso ia ficar confuso. Você ia ter que ficar olhando toda hora para ver o que o número 1 vai para onde e tudo mais. Então, nesse caso aqui, eu já sei, com o nome da string, aonde que o player está e o que ele é suposto a fazer em cada situação. É mais fácil de identificar, fica mais organizado, fica mais fácil para você conseguir fazer alguma alteração, se for preciso. Então, esse é um dos motivos principais dessa situação. Bom, aqui no caso eu vou assumir que vocês já assistiram a aula do Antônio, que ele comenta sobre botões em particular, botões, teclados e tudo mais. Então essa aqui é a classe Choice Handler que eu criei, que é o Action Listener em si. Ele tem o Action Command e tudo mais, e você tem esse Switch Position, que é o que vai estar acontecendo, voltando aqui no slide anterior, para todas as situações. Uma coisa importante de se perceber que enquanto eu estava fazendo o trabalho, fazendo as pesquisas e tudo mais, é que eu percebi que muita gente se esquece em que você tem um switch case dentro de um switch case. Então você precisa de 2 breaks, um para cada switch, senão ele vai ficar se repetindo, alguns bugs podem acontecer.
Então, lembrem-se disso caso vocês resolverem fazer alguma coisa do gênero. É uma coisa que eu percebi que muita gente acaba se esquecendo sem querer. Enfim. Bom, nesse caso aqui, cuidado quando precisar voltar aos métodos. Por quê? Bom, se você for ficar voltando em tela, é importante você se atentar a uma coisa importantíssima. Eu mesmo tive esse problema, o professor Antônio conseguiu me ajudar muito bem. E bom, nesse caso eu criei um Public Void Stats. O que ele faz? Aqui é uma parte só, ele vai criar vários status, tanto para os players quanto para os inimigos em si. E bom, eu criei um painel chamado Player HP Panel. Eu setei as configurações e tudo mais. Só que o que acontece? Em uma batalha, você vai precisar ficar voltando para mostrar o novo resultado do HP e tudo mais. Só que se você voltar para esse método em particular, o que vai acontecer? Você vai sempre voltar, criar um novo JPanel. Voltar, criar um novo JPanel. Ou um novo JLabel, no caso do HP Label Number. O que significa? Você vai ficar criando um monte de painel desnecessário, onde você poderia estar atualizando eles. Eles vão ficar sobrescrevendo, você não vai obter o resultado que você quer, porque você não sabe qual vai mostrar por cima um do outro. Vai ficar uma confusão. É mais fácil então fazer diferente. Eu criei os status, e o que acontece? Enquanto uma batalha está acontecendo, ela vai mandar para um método chamado stats.att, no caso como de atualização. E ele simplesmente vai setar o novo HP, uma nova XP, uma poção que foi usada e assim consequentemente. E também é mais fácil de organizar, é mais fácil de você fazer alguma alteraçãozinha se for preciso e não te dá tanta dor de cabeça. Continuando então, aqui é outro ponto importante. Por quê? Às vezes, você vai precisar de mais de uma mensagem em um único lugar. Como assim? Você fez um ataque, o inimigo fez um ataque. Tudo bem. Só que vocês têm que se lembrar que uma coisa, o text area, ele só vai setar uma mensagem. Vamos lá. Então, o que significa? Se eu tiver que aparecer duas mensagens ao mesmo tempo, em métodos diferentes e tudo mais, ele não vai conseguir. Outra coisa importante, então por isso que aqui nós temos o Main Text Area e o Second Text Area, que é para como você poder auxiliar e tudo mais. Além do fato de que não se preocupem, porque caso vocês queiram alterar em si o próprio painel e tudo mais, vocês podem estar alterando o painel, dar um repaint e sem problema algum. Você pode voltar depois o bounds em si, a cor se for preciso, então isso é de menos. Fica também mais organizado, você consegue entender melhor onde está cada JPanel ou text area, fica mais fácil para organizar. Bom, nesse caso, vamos para o próximo slide. Bom, eu não sei se vocês se lembram do position que a gente comentou tanto para definir onde está cada botão e tudo mais. Ele está de volta, e ele está de volta com amigos. Como assim com amigos? Eu vou explicar. Bom, o ataque do player. O ataque do player funciona como o PC, entre aspas. O PC eu digo inimigo, tá? O que acontece? Você vai escolher um botão, esse botão vai mandar para o position em particular, no switch case, e o botão que você escolheu associado àquele número vai voltar para um método e fazer a ação dele, que ele deve fazer. O do PC é mais ou menos parecido, com a diferença que ele vai usar um random. Nesse caso aqui, esse random em particular, ele vai gerar 3 números. Seria do 0, 1, 2. Eu coloquei mais 1. Por quê? Porque ele daria 1, 2, 3. Ele ia fazer, no caso, 0 mais 1. 1 mais 1. 2 mais 1. Então ele iria dar os 3 botões em particular, para quando ele for para o switch case, ele vai dar switch case 1 e não 0, sabe? É para evitar algum bug ou coisa que não vá funcionar. Nesse caso em particular, eu também criei Position Enemy. O que isso significa? Eu tenho vários inimigos no jogo. Como que eu sei o que cada inimigo faz, já que eles são diferentes? O HP de cada inimigo, o dano de cada inimigo, a mensagem de ataque de cada inimigo. Nesse caso em particular, eu criei Position Enemy. Por quê? Ao invés de eu ficar criando várias vezes a mesma coisa de random, de switch case para outro inimigo, eu simplesmente criei um Position Enemy. Ele vai saber que inimigo você está batalhando
e ele vai jogar para a classe correta. Ó, o método correto, desculpem. Você está batalhando contra esse inimigo, ele escolheu esses ataques, ele pode ter mais do que 3 ataques, dependendo de cada um, e você vai ter o dano base que ele vai te dar, mais nesse caso em particular aqui, como vocês podem ver do lado esquerdo embaixo, esse seria o rei, o king. Ele vai sempre fazer uma checagemzinha para ver se ele não está morto, seu HP do PC não está menor que 0. Caso contrário, ele vai fazer o ataque dele, que foi um handle, naquele choice attack. Nesse caso eu deixei o exemplo do case 1, ou seja, o inimigo, que é esse message enemy, daquele second text area que acabou de passar no slide atrás, ele vai puxar a mensagem, mandando essa string, vai executar o dano dele, level do player, no caso é para tentar balancear. Esse jogo não está balanceado, tá? Isso é uma coisa importante, ele ainda está com problema de balanceamento. Mas enfim. A ideia aqui é simplesmente que você saiba o que inimigo você está enfrentando, o que ele está fazendo, onde que ele está em particular. Eu acreditei que fica mais fácil dessa maneira, eu tive uma facilidade muito maior desse jeito. Então, eu estou apresentando aqui para vocês. Não é o método possível, o melhor método, mas é um método bem interessante que eu acabei gostando dele. Então vamos lá. Aqui a gente tem as referências. Eu deixei aqui alguns canais do YouTube que me ajudaram muito, e principalmente esse site, esse primeiro site. O que eu tive o maior problema foi na própria GUI, utilizar o JFrame e tudo mais. Então eu tive uma grande ajuda também dos professores Antônio e Colevati. Bom, eu vou estar mostrando para vocês aqui também como o jogo está funcionando. Então vamos lá. Deixa eu puxar aqui. Só dar uma olhadinha também no tempo. Não, beleza, não estamos estourando. Essa aqui é a tela principal do jogo, Elemental Wars. Beleza. Eu vou clicar no Start. Os textos também dá para arrumar. Eu não tive o tempo para criar a parte estética do jogo ainda. Então tem uma pequena historinha, tem pequenas coisinhas, mas nada incrível. Bom, aqui, eu deixei esse painel dos status em azul como background para facilitar entender como é que eu defini esses backgrounds. Eu coloquei HP, tem Ultimate, que seria o movimento especial, poção de HP, MP. O MP não está implementado ainda. Ela existe, só que não tem como utilizar ela. Então, sem muito detalhe aí. A XP para o próximo nível. Level em si, que vai definir tanto o seu poder de ataque, que vai aumentar, como o dos inimigos, assim como o HP, e o dinheiro. Então vamos lá. Aqui a gente tem 5 escolhas. Essas 5 escolhas, já aqui ele está num position que eu tinha comentado. Em cada botão, Woods, C1, Mountains, C2, Portal, C3 e assim por diante. Ele sabe que ele está na position, e qualquer botão que eu apertar aqui, ele vai cair naquela position, vai ver aquele botão, vai cair no switch case e ele vai me jogar para o método correto. Então, de momento aqui eu vou para o último, que é o Pine Forest. Eu cliquei nele. Beleza, ele já reconheceu, ele foi para o outro método, ele sabe que eu estou lá. E aqui a position também muda, no caso a position Pine Forest. Então o que acontece? Aqui, por exemplo, eu tenho aqueles mesmos 4 botões e que o quinto, que está set visible false. Ou seja, esses botões continuam C1, C2, C3, C4. O que significa? Ele, por causa dessa position, ele vai sempre estar fazendo isso. Eu estou dando uma ênfase nisso porque é mais ou menos como o jogo foi construído, é a base dele. Então, assim eu posso estar indo para qualquer tela, eu posso estar fazendo as coisas em particular. Se, por exemplo, eu clicar nesse último, ele voltou para a tela inicial. Você pode ver que é o mesmo texto, você pode ver que é as mesmas opções. Enfim, deu para entender, né? Ele vai jogando de um método para o outro até você cair em alguma outra coisa em particular. Então vamos lá. Eu vou entrar numa batalha aqui em particular. Eu vou para o cemitério. Aqui tem um textozinho e Defend Yourself como uma opção C1 ou C2 se você quiser fugir. Se você quiser fugir, não tem problema, ele vai fugir. Enfim. Tá,
O que é isso aqui então? Primeira coisa, vocês podem perceber que aqui apareceu um novo painel. Sim, o HP máximo ele não está atualizando ainda, é uma coisinha fácil de atualizar, mas, como eu disse, estética. Ele reconheceu o nome do inimigo também e o HP dele. Mas o que é isso aqui? Bom, a primeira coisa que eu tinha feito no começo de todo o vídeo foi um Jokenpô. O que acontece nesse Jokenpô? Ele é a mesma coisa. Ele tem um position e ele vai escolher esse botão C1, C2, C3. Ele está em um outro layout, ele está num grid, ele está num bounds diferente, por isso ele está tão diferente, ele foi modificado. Continua sendo os mesmos botões, como eu disse, é muito mais fácil do que ficar criando vários, fica muito mais fácil de organizar. E o que acontece? Nesse caso aqui em particular, explicando a mecânica, a tempestade vence de terra, terra vence de fogo, fogo vence de tempestade. É um Jokenpô diferente, é uma referência para algum jogador antigo de um game em particular da Blizzard, assim como esse texto é uma referência a Mortal Kombat, como vocês devem ter percebido, mas enfim, detalhes à parte. Bom, em particular eu vou escolher um elemento qualquer, ele é um random também, ou seja, eu escolhi tempestade. O meu inimigo escolheu fogo. É uma mensagenzinha de que eu perdi no caso, porque fogo vence de tempestade. Nada à parte, eu sei o que aconteceu aqui, eu vou dar um continue. Beleza, é agora que eu entrei na tela de batalha. Como vocês podem ver, tem 6 botões. Tranquilo, 6 botões. Esses botões em particulares são diferentes daqueles outros lá. Esses botões eu criei especificamente para isso. Eu acredito que foi mais fácil. Se vocês tiverem alguma facilidade com isso, eu também recomendo. Foi uma facilidade minha. Falta corrigir algumas coisas, como esse texto não sumir também. Ele deveria ter sumido, mas detalhes à parte também aí. Então vamos lá, eu vou escolher um ataque em particular. Eu escolhi o primeiro. Ele apareceu a mensagem de que eu ataquei com um Lightning Bolt e o meu inimigo me mordeu. Como você pode ver, o HP dele diminuiu, assim como o meu HP também diminuiu. Até aí sem nenhum problema. A gente sabe que os status de atualização tá funcionando, que eu tô sempre jogando para lá, ele tá sempre mandando nova mensagem, ó, nova mensagem, HP player tá tanto, HP inimigo tá tanto. Então beleza. Cada ataque também tem um efeito diferente, isso é questão de mecânica mesmo, então esse aqui recupera um pouco de HP. Level 1 também, então cada level você vai aumentando essas questões em particulares. Eu vou usar um ataque de ultimate aqui para vocês terem uma noção. Eu usei um ultimate. O meu inimigo foi derrotado, novamente questão de estética aqui, tá? Então ignora esse menos 8. Como vocês podem ver também, aquele era um ultimate, ele diminuiu. Então de 3 foi para 2. Eu vou entrar em outra batalha de novo, vou escolher um outro elemento. Aqui deu empate, então tranquilo. Vou usar uma poção. Bom, de 5 foi para 4. O meu HP também recuperou, assim como o inimigo também teve o turno dele, ou seja, ele me atacou também. Eu estava pensando em colocar umas variáveis aqui também para saber o que está acontecendo, sabe? O quanto você se healou, o quanto o inimigo atacou, mas isso, novamente, estética. Tudo vai ser corrigido. Então eu vou... sim, também, o XP, ele é um random. Então você vai conseguir um número em particular, ele vai ir somando até alcançar isso aqui para você fazer o level up. Assim como o dinheiro, você vai conseguindo aleatoriamente. Então vamos lá. Eu vou... Ele, como eu disse, ele não está desbalanceado. Então eu acho que os inimigos estão um pouquinho forte ainda. Mas vamos lá. Eu vou tentar usar... aqui. Eu ganhei, no caso, dessa vez. O que essa mecânica do Jokenpô faz? É agora que eu vou poder mostrar para vocês. Ainda bem que o random deu uma favorecida. Eu escolhi fogo. Essa magia em particular é fogo. Eu vou clicar nela. Eu dei um dano extra, vamos dizer assim. Isso só funciona na primeira rodada. Então, é novamente estética, que eu preciso mostrar o texto, avisando o player e tudo mais. Mas é só uma mecânicazinha extra que vai funcionar o Jokenpô antes de cada batalha, não turno. Porque turno ia ficar OP e também, ia ficar um pouquinho cansativo. Toda hora um Jokenpô, toda hora um Jokenpô. Então assim fica um pouquinho mais tranquilo. Eu vou usar uma outra ultimate. Essa ultimate aqui, ela é suposta a me healar. No caso, o heal. Eu cliquei, eu me curei e
eu perdi mais um ultimate. Eu vou usar um outro ultimate. Derrotei ele. Vocês podem ver que eu tô zerado. Vou ir pra uma outra batalha e vou usar ultimate. Como vocês perceberam, eu não tenho ultimate. Só que o inimigo pôde me atacar. Seria como se você tivesse tentado fazer algum movimento, que nem RPG de mesa. Você tentou fazer algum movimento, você não teve como, o inimigo não vai te esperar. Isso foi uma coisa que eu achei interessante deixar assim, por questão de você vai ter que sempre estar prestando atenção. Mas enfim, eu vou tentar fazer o level up aqui para vocês estarem vendo. Eu vou tentar não morrer no processo, porque eu tenho percebido que tá muito fácil morrer nesse jogo. Ainda mais agora que eu gastei todas as minhas ultimates. Mas vamos lá. Tá. Como vocês podem ver, eu fiz o level up. No caso, o quanto de random, o quanto o random me deu lá, foi mais do que o suficiente para upar. Eu precisava de 50, ao invés de desperdiçar... Nossa, dá uma raiva daqueles jogos que desperdiçam a XP. Eu fiz diferente. A XP, ela continua, sabe? Aquele extra lá, a XP máxima aumenta, você tem um level 2. Assim como o seu HP aumentou, a sua ultimate aumentou, eu ainda tô vendo por nível de balanceamento. Mas a sua poção não aumenta. Então, enfim, vamos lá. Agora os ataques dele já vai dar mais dano e os seus também já vai dar mais dano. Como você percebeu, o HP dele aumentou já. Assim como o seu dano também está aumentando. Enfim, essa parte do combate é mostrada. Vou mostrar uma outra coisa aqui. Vou lá para Crossroads, vou para cidade. Os textos ainda, como eu disse, estética, não está terminado. Vou para o mercado. Sim, isso aqui é uma referência a Resident Evil 4, para quem percebeu. Mas, enfim, detalhes à parte. Como eu disse, a poção de MP não está implementada, mas você vai gastar dinheiro ao comprar. Bom, vou comprar algumas poções de HP, o dinheiro diminui, a poção aumenta. Isso é verdade, foi uma coisa que eu esqueci de mostrar, né? A poção em particular. Então, vou voltar lá. Tá, aqui também serve. Bom, eu vou lutar contra esse boss aqui. Não tem como vencer ele atualmente. Eu sei que tá funcionando porque foi umas alterações que eu fiz. Eu deixei ficar legal um HP maior, mas enfim, é impossível vencer dele na condição atual. De uma maneira ou de outra, vocês podem ver que se eu utilizar todas as minhas poções... uma coisa importante também, eu tenho Ultimate. Essa Holy Light, ela é suposta me curar a 80, se eu não me engano, multiplicado pelo valor do level. Tinha umas continhas lá. Se eu usar aqui, você pode perceber que ele me deu o dano também. O dano de 14. 14, isso. E, bom, eu era suposto ter healado 80. Por que não healei? Porque se eu tivesse healado 80, eu ia superar o limite de 120. O que não pode acontecer. Ou seja... como eu não posso ter um HP maior do que o meu HP máximo, ele vai sempre reduzir o HP para o meu HP máximo. Ficou confuso, não? Bom, vamos lá. Eu tenho 5 de HP. E o meu HP máximo é 10. Se eu me healar com uma poção de 10, eu não vou para 15. Eu vou para 10, porque é o meu máximo. É só por questões de mecânica mesmo. Mas, bom, eu vou usar a poção. E, bom, tô zerado em poção de HP. Se eu usar, eu não tenho poção de HP, aconteceu a mesma coisa, ele me atacou e continua assim. Então eu vou perder a batalha aqui e tenho uma telinha de Game Over, que ainda não tem muito pra ela, mas tá sendo implementada. A única coisa que ela realmente funciona é esse No I Had Enough, que é pra fechar o jogo e tudo mais. Bom, esse foi meu trabalho, eu espero que vocês tenham gostado dele. Não é nada incrível, nem magnífico, mas foi divertido, estressante e interessante fazer ele. Eu espero que vocês tenham gostado e é isso. Até mais.